Vamos lá, hoje, Vamos lá, dia então. 10 de março, né? A gente está fazendo essa live no nosso Março Roxo e também no março, que é o mês da mulher, né? E a gente não poderia deixar esse mês como mês temático, né? Para fazer um mês para a mulher, né? Para a mulher Artemis, para aquela mulher forte, né? Aquela mulher que a gente criou o laboratório, né? Então a gente não poderia deixar de fazer esse mês todo especial, esse mês todo envolto da mulher, né, Fábio? Acho que a gente vai ter alguns Sim. temas aí muito legais nesse mês para a mulher. E vamos lá. Hoje, nossa live é sobre as doenças que mais acometem as mulheres e os exames em torno dela, né, Fábio? A gente Sim. vai começar a falar um pouquinho, né, das doenças que são mais incidentes nas mulheres e também nós vamos falar dos exames que cada uma, né, das doenças, na sua maioria, né, os exames que são mais pedidos para diagnosticar essas doenças. Certo? Vamos Certo. lá. Então Vamos tá lá, bom. então. Deixa eu te fazer a primeira pergunta então, na nossa live. Quais são as doenças que mais acometem as mulheres? Então, né, quando a gente fala em importância de doença, né, as doenças que mais afetam as mulheres e que mais matam mulheres no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Então, em primeiro lugar, são as doenças cardiovasculares. O que são essas doenças? É infarto do coração, acidente vascular cerebral, né? Então, é muito importante a gente falar disso. A segunda causa de morte em mulheres no Brasil é o câncer, né? E aí tem os cânceres mais comuns, né? Os que mais matam mulheres. Em primeiro lugar, disparado é o câncer de mama, né? E aí nós temos a importância no câncer de intestino grosso, no câncer de colo de útero, no câncer de ovário, no câncer de pulmão, né? Que são cânceres importantes. As mulheres também são muito acometidas por patologias da tireoide, doenças da tireoide. Então, a glândula tireoide, aí 80% das doenças da tireoide estão relacionadas às mulheres. Né? Então, tem hipertiroidismo, hipotiroidismo, câncer de tireoide também, que é um câncer que está aumentando muito a incidência. Né? Certo. E, claro, a gente tem que falar também das doenças autoimunes, né? Que são doenças muito mais comuns nas mulheres, né? do que, do que nos homens, né? Certo. E dentre esses já falamos das doenças que mais matam, né? Uhum. Você prefere começar por tipo de doença? Por fazer os tópicos de cada doença? Vamos falar das doenças cardiovasculares primeiro, né? Que acho que é Pode importante, ser. né? Então tá bom, vamos lá. Primeiro vamos falar das doenças cardiovasculares, né? Se você quiser introduzir aí sobre, falar um pouquinho de infarto agudo do Quando a miocárdio, gente AVC, pode fala mandar em bala. doença cardiovascular, nós estamos falando que cardio vem de coração, né? E vascular de vasos sanguíneos. Então, são as doenças que acometem tanto o coração quanto os vasos sanguíneos do corpo. E as duas doenças principais são o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto do coração, e o acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame. Muitas vezes o pessoal fala, mas isso acomete mais os homens. Realmente, os homens são mais acometidos por infarto e AVC do que as mulheres. Mas, mesmo assim, ainda é a doença que mais mata mulheres no mundo. Tá? E até pelo fato dos homens terem problemas cardiovasculares mais cedo que as mulheres, muitas vezes as mulheres acabam não se importando tanto com esse tipo de doença. Então, a prevenção das doenças cardiovasculares é importantíssima para os homens e para as mulheres. E é o que mais mata, é a doença que mais mata homens e mulheres. Então, a gente sempre tem que estar conversando sobre as doenças cardiovasculares. E quando a gente fala em doença cardiovascular, nós temos que falar principalmente dos fatores de risco, né? Dos principais fatores de risco que levam à doença cardiovascular nas mulheres, que é o quê? A aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de colesterol nas artérias, nos vasos sanguíneos, que leva o quê? A obstrução de vasos. Se esse vaso obstruir no coração, causa um infarto do coração. Se obstruir no cérebro,
causa um acidente vascular cerebral, mas pode acontecer em vários órgãos do corpo também. E quais são as principais causas que levam a esse entupimento de vasos sanguíneos por colesterol? Primeiro, elevação do colesterol no sangue, aumento dos níveis de colesterol. Tá? Depois, pressão alta, hipertensão arterial, diabetes, então a pessoa diabética, ela tem muita tendência a ter infarto e AVC. A pessoa sedentária, que não faz atividade física. A pessoa obesa, então a obesidade está muito relacionada às doenças cardiovasculares e o tabagismo, o fumo. Tá? Então esses 6 fatores são os principais fatores causadores de doença cardiovascular. Tá? Então se você que está nos ouvindo aí, tá? For uma pessoa que esteja acima do peso, não faz atividade física, fuma, tá? E aí, ou tem pressão alta ou diabetes, ou não sabe se tem, né? A chance de você ter um problema cardiovascular é muito grande. Então, isso a gente tem que estar discutindo. Certo. Às vezes a mulher negligencia, né? Porque acha que, igual como você disse, as doenças cardiovasculares vão ser mais afetadas em homens, né? E as cuida mais da parte ginecológica em si. E às vezes esquecem um pouco as outras funções do organismo, né? Isso é um fato muito, muito importante, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E além da gente, né, ter que evitar o sedentarismo, né, fazer atividades físicas, evitar tabagismo, né? Como que a gente faz para diagnosticar essas doenças cardiovasculares? Então, a gente fala, né, que todas as pessoas, sendo homens ou mulheres, a partir dos 40 anos, ele tem que passar numa consulta com o cardiologista anualmente, né? Principalmente após os 40 anos. Quem puder começar mais cedo, melhor, né? Mas principalmente após os 40 anos. E aí existem alguns exames que são muito importantes, né? Foi aquilo que eu falei. Se você pensar em termos de doença, as principais fatores de risco são a alta taxa de colesterol no sangue. Então, a dosagem de colesterol no sangue é importantíssima. É um exame simples, barato e que deve ser feito anualmente, né? Você colhe esse exame no laboratório, um exame de sangue simples, que você vai saber quanto você tem de colesterol no sangue. Se esse colesterol está alto, você é uma pessoa que tem um fator de risco importante para desenvolver doença cardiovascular. Outro exame é a dosagem de glicemia, né? Glicemia, glicose, a quantidade de açúcar no sangue. Também um exame simples que você colhe no sangue, faz a dosagem, e se você tiver níveis altos de açúcar, significa que você é um pré-diabético ou um diabético. E isso também é um fator muito importante para doença cardiovascular. A outra, é claro, a aferição da pressão arterial, né? Você medir a pressão arterial. E o importante é que colesterol alto, diabetes inicial e pressão alta são doenças assintomáticas, não dão sintomas. Então, se você não fizer a prevenção de fazer os exames, de consultar o seu médico, você pode o quê? Começar a ter pressão alta, tem colesterol alto, tem diabetes, você não sabe, e aí muitas vezes você vai descobrir que você tem um problema já tendo um infarto, que aí o risco de morte é muito grande. Antes era uma tríade, né? Agora vamos dizer que é a tetra, né? Hipertensão, né? A dislipidemia, a glicemia alterada e a alteração de função renal, né? A gente fala que se tudo isso tiver desencadeado, o paciente corre muito, muito, muito risco de ter algum acometimento grave, né? Então é muito importante acompanhar, se não semestralmente, anualmente, né? Fazer avaliação cardiovascular, exames laboratoriais, né? Aqui a gente faz todos os exames que vocês precisarem, né? Então esse acompanhamento é fundamental, né? Ainda mais
com a vida corrida que a gente tem hoje, né, Fábio? Às vezes a gente tenta fazer com que a vida seja rápida e às vezes acaba comendo coisas que não saudáveis, fazendo com que a nossa alimentação seja não saudável também, por causa do pouco tempo que a gente tem devido ao celular, né? Principalmente tecnologia. Quanto mais a vida acelera a gente, mais acelerada a gente está, né? Exatamente. E aí, você pensa assim, né? Você fala assim, esses exames, por exemplo, né? A dosagem de colesterol, de glicemia, que a gente faz aqui no Artemis, né? São exames, assim, muito simples. Você vai colher uma seringa de sangue, tá? São exames que não são caros. Se você for aí no Artemis fazer um orçamento, você vai surpreender o preço desses exames. Então, você vai ver que são exames baratos e que são importantíssimos para você saber como está a sua saúde. Porque você vai poder ter uma ideia, né, de como está a situação das doenças que mais matam no mundo, tá? Pois é. Então, isso é muito importante. Se você associar, fazer esses exames anualmente com um cuidado maior com uma alimentação mais saudável, tá? O controle do peso, nós estamos numa epidemia de obesidade hoje em dia, né? E não fumar, tá? E fazer atividade física, você vai ver que a chance de você ter infarto ou derrame cai muito, mas cai muito mesmo, né? Então, acompanha, né? Então é muito importante esse acompanhamento, é muito importante fazer esses exames. Certo, então mulherada aí, fiquem ligadas, não liguem da parte só ginecológica da coisa, né? Porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam ainda mulheres no mundo, né? E então, precisarem, procure a gente tá aqui, inclusive a gente está aqui se vocês precisarem para trocar uma ideia sobre resultado de exame, a gente pode dar uma orientação, explicar e falar para vocês procurarem um médico, tal especialidade, né, devido ao resultado dos exames que vocês apresentarem, tá bom? Vamos seguir para próximo tipo de doença, Fábio? Vamos lá. Eu acho que a gente agora pode falar do câncer, né? Depois das doenças cardiovasculares, a segunda doença que mais mata mulheres no mundo é o câncer, né? Com o envelhecimento da população, a incidência de câncer vem aumentando muito no mundo e no Brasil. Hoje, né, a morte por câncer ultrapassou causas externas, ultrapassou doenças infecciosas, à exceção desse último ano, por causa da pandemia da Covid, mas tirando essa pandemia da Covid, o câncer é a segunda doença que mais mata mulheres no mundo. E quando a gente fala de câncer em mulheres, né, nós temos que falar que o primeiro em incidência é o câncer de pele, mas o câncer de pele mata muito pouco, porque a maioria dos cânceres de pele são pouco malignos, né? E aí, quando você vem num câncer que realmente é importante, que é o mais comum, que mais mata mulheres, é o câncer de mama, tá? Depois você vai ter aí 3 cânceres que são extremamente importantes, né? O câncer de colo de útero, o câncer de intestino grosso, né, o câncer de cólon, que até vai ser o tema da nossa live da semana que vem, porque nós estamos no mês de combate ao câncer de cólon, né, e o câncer de pulmão, né, o câncer de pulmão, que também está muito relacionado ao tabagismo, que também é fator de risco para as doenças cardiovasculares, né. Como nós estamos falando especificamente da saúde da mulher, né, se você somar tanto a incidência quanto a mortalidade dos cânceres ginecológicos, que inclui o câncer de mama, o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, que é o câncer do corpo uterino, e o câncer de ovário, vocês vão ver que eles vão ser responsáveis por quase 65% de todas as mortes por câncer em mulheres. Então, eu acho que o foco legal da gente discutir aqui são os cânceres ginecológicos, até porque todos esses cânceres ginecológicos, eles têm exames claramente preventivos, tanto para prevenção quanto para diagnóstico precoce, importantíssimo. Então, a mulher que se preocupa com a sua saúde, ela tem como fazer prevenção e diagnóstico precoce do câncer ginecológico. Certo, perfeito. E como que funciona esse diagnóstico para o câncer ginecológico?
Então, vamos começar falando do câncer que mais matou mulheres no passado e que hoje mata muito menos por causa de um exame extremamente simples, que é o exame de Papa Nicolau. Então, eu acho que é o principal exame, tanto que o nome dele é preventivo, né? O nome do exame é preventivo. Então, a mulher nem fala que é prevenção do câncer de colo de útero, ela fala, vou fazer o preventivo, né? Então, esse exame foi, sem dúvida, o exame na história da medicina que mais mudou a história natural de uma doença. O câncer de colo de útero era o câncer que mais matava mulheres há 60 anos atrás no mundo, tá? E nos países desenvolvidos. Tá? Se você pegar nos países desenvolvidos hoje é o 6º, no Brasil é o 3º, né? Por causa do exame de Papa Nicolau. Então, sem dúvida, o primeiro dos quatro tipos de câncer ginecológico que a gente tem que falar é o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero ele tem uma causa específica, tá? Que é um vírus, o vírus HPV, vírus do papiloma humano, que é um vírus de transmissão sexual, causador de uma doença sexualmente transmissível, que antigamente se falava muito nela, né, que achava que o HPV só causava essa doença, que era o condiloma acuminado, né, que é uma doença sexualmente transmissível, mas depois, com os estudos, foram avaliar que a principal doença causada pelo vírus HPV é o câncer do colo de útero, tá? Então, esse vírus, ele é transmitido na relação sexual, ele se agrega às células do colo do útero, dependendo da imunidade da mulher, esse vírus é eliminado ou não. Se esse vírus não for eliminado e ele ficar numa infecção crônica, ele altera as células do colo do útero, leva a mutações nessas células, e essas células começam a se reproduzir de uma forma maluca e causa o câncer de colo de útero. Tá? Ainda bem que esse processo, né, desde você pegar o HPV até você desenvolver o câncer, é um processo lento, que leva anos, tá? 10 anos, 12 anos. Esse é o lado bom, mas também tem um lado ruim. Por quê? Porque não dá sintoma nesse período. Então, se você não fizer o exame preventivo, você vai cultivar esse câncer até você ter o sintoma, você já vai estar com câncer avançado com muita pouca chance de cura. Tá? Eu acho que nesse ponto aí, Fábio, nesse ponto aí, eu acho que é muito legal a gente falar da questão da prevenção, né? Porque a maioria dos exames que mais matam, né, são silenciosos, né? Uhum. São muito silenciosos. É porque doença que dá sintoma, a pessoa corre no médico. A pessoa não fica com sintoma em casa. Agora, a pessoa que não sente nada é a doença que vai progredir para ficar grave. Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que falar basicamente dessas doenças para a pessoa compreender a importância dela fazer a prevenção, né? Cuidar da sua saúde e se prevenir. Certo. Desculpa interromper seu raciocínio. Não, legal. Então, né, quando a gente fala, então, em exame preventivo, exame de Papa Nicolau, nós estamos falando de um exame que é um do principal exame que a gente faz aqui no Artemis, né? É um exame em que a gente colhe, né, em que o médico ginecologista, ou a enfermeira, ou a pessoa especializada lá do laboratório, vai colher o quê? Células da vagina e do colo uterino da mulher. Tá? E aí, essas células vão ser colocadas num meio líquido, no caso que é o sistema que a gente usa hoje, né? E essas células vai se fazer uma lâmina que o médico patologista vai olhar no microscópio, vai ver as alterações nessas células e vai dar um diagnóstico. Tá? Então, ali, naquela lâmina, eu consigo ver se as células do colo do útero estão normais, se as células do colo do útero estão alteradas pela infecção do vírus HPV, se aquele vírus HPV já causou uma alteração celular
pré-cancerosa, quer dizer, uma lesão que já tem um risco elevadíssimo de virar câncer, mas ainda não é câncer, e que a chance de cura é enorme, ou se aquela paciente já tem um câncer, tá? Por isso que a gente fala, a mulher como esse vírus HPV leva de 10, 12, às vezes 15 anos para causar o câncer, se a mulher fizer esse exame todo ano, praticamente a chance dela ter câncer de colo de útero é quase zero. Por quê? Porque você vai detectar a infecção pelo HPV ou as lesões pré-cancerosas num nível em que a cura é 100%. Tá? Então aí vem a enorme importância da mulher colher o exame de Papa Nicolau anualmente. Tá? Ir no ginecologista e colher o exame. Perfeito. E agora a gente vamos falar assim de uma doença que deveria ser tão, acho que tem o nome preventivo também de exame, mas não é usado, né? Eu acho que a mulher tem por acho que costume ir muito ao ginecologista, mas esquece um pouquinho da parte do mastologista, né? E às vezes ela foca muito no diagnóstico do Papa Nicolau. E no ginecologista ele consegue ver a parte da mastologia também, né? Mas vamos trazer agora para o câncer de mama, Fábio. Uhum. Sim. O câncer de mama foi aquilo que eu falei. Ele é o câncer mais comum e que mais mata mulheres hoje no Brasil e no mundo. Então esse câncer, ele é um câncer que tem que ser muito bem olhado, muito bem pensado pelas mulheres, tá? Diferente do câncer de colo do útero, que pode afetar a mulher em qualquer idade, o câncer de mama ele é muito mais comum após os 40 anos. Tá? E o que acontece? Né? Por isso que a gente fala, a mulher tem que ir anualmente no seu ginecologista, a partir do momento que ela inicia sua vida sexual. E a partir do momento que ela iniciou sua vida sexual, ela tem que colher o exame Papa Nicolau anualmente. O rastreamento para câncer de mama em mulheres que não têm antecedente familiar de câncer de mama começa a partir dos 40, 45 anos. Tá? Claro, se a mulher não sente nada, né? E se o seu ginecologista fez o exame das mamas e não percebeu nada. A partir dos 40 anos, ela tem que fazer um exame que é muito importante, que é o exame da mamografia. A mamografia é o raio-x da mama. É um raio-x da mama e que vai observar a presença de nódulos na mama. Né? E se identificar um nódulo ou alguma alteração, essa alteração tem que ser investigada. E aí o ginecologista ou o mastologista é o médico ginecologista especialista em mama, vai fazer o quê? Vai acompanhar e ver se aquela lesão é uma lesão suspeita ou não, é uma lesão que só precisa ser acompanhada, é uma lesão que precisa fazer um ultrassom, é uma lesão que precisa fazer uma punção, é uma lesão que precisa fazer uma biópsia, né? Para você poder o quê? Diagnosticar se aquele nódulo realmente é benigno ou aquilo é um câncer de mama, né? Então, a gente fala, você vê que se falava muito antes do chamado autoexame da mama, né? O autoexame ele é importante para a mulher conhecer o seu corpo, né? O que é o autoexame? É a mulher palpar a sua própria mama, fazer a palpação na sua mama uma vez por mês, logo após a menstruação, deitada ou em pé no espelho, observar a sua mama, ver se ela sente alguma coisa diferente, tá? Isso é importante porque a mulher conhecer o seu corpo é muito importante, porque ela pode perceber alguma coisa diferente. Perceber alguma coisa diferente, ela procurar o médico. Mas a gente tem que pensar uma coisa, só o autoexame não é suficiente. Ele não elimina a necessidade de você ir uma vez ao ano no ginecologista. Por quê? Porque, olha, um nódulo, tá? Para a mulher palpar, tá? Ela vai conseguir palpar um nódulo com mais de 1,5 cm, 2 centímetros, o que já é um câncer relativamente avançado. Por isso que a gente fala, hoje o ideal é você detectar o câncer com menos de 1 centímetro. E isso você vai fazer na mamografia.
É muito difícil alguém conseguir palpar, sentir um nódulo com menos de 1 centímetro. Tá? E mulheres ainda que tenham mamas grandes, a chance dela conseguir palpar esse nódulo é menor ainda. Tá? Então a gente fala assim, o autoexame é importante? É. Tá? Muitas doenças, a mulher percebe a alteração que ela sentiu na mama, se palpando a sua própria mama. Mas não exclui a ida ao ginecologista. Tá? Eu até falo que hoje tem muito menos propaganda do autoexame, por quê? Porque a mulher chegava lá, dava uma palpa, não tenho nódulo, não tenho nada, não vou no ginecologista, não estou sentindo nada. Né? E aí não colhe o Papa Nicolau, não faz a mamografia, e quando percebe, às vezes já tem um câncer avançado de mama. Exatamente. Eu conheço algumas mulheres que evitam ir ao ginecologista até acima de 40, 50 anos. Isso é negligenciar muito a saúde, né, Fábio? Ainda mais conforme a gente vai envelhecendo, os riscos das doenças vão aumentando, né? Exatamente. Quando a mulher é jovem, ela tem que ir no ginecologista com um foco, né? É o foco da doença sexualmente transmissível, dos corrimentos vaginais, da infecção pelo HPV, do preventivo do câncer de colo de útero, né? De conhecer mais o seu corpo, né? De doenças relacionadas à fase fértil da mulher, como a endometriose, né? Os cistos de ovário, né? Que são doenças muito relacionadas à mulher jovem. Né? E, claro, também a questão gestacional, né? A mulher que quer engravidar, que quer fazer os acompanhamentos. A mulher pós-menopausa, a mulher mais velha, muitas vezes ela acha, eu não preciso mais ir no ginecologista. Muito pelo contrário, é nessa fase que aumenta a incidência do câncer de endométrio, do câncer de ovário e principalmente do câncer de mama. Né? Então tem outro foco, mas que é tão importante quanto ela continuar esse acompanhamento durante toda a sua vida. Certo. Acho que é muito legal você citar a questão da lactação, né, para o câncer de mama. Sim. O câncer de mama, ele está relacionado em termos de fator de risco, diferente do câncer de colo de útero, ele não tem uma causa específica. Você fala, câncer de colo de útero está relacionado a vírus HPV. Câncer de mama, você fala, qual a causa? Não tem uma causa específica. Existem fatores de risco, né? Quais são esses fatores de risco? O principal é antecedente familiar, tá? Então, se você, mulher, tem parentes de primeiro grau com câncer de mama, o seu risco para câncer de mama aumenta. E se esses parentes de primeiro grau tiveram câncer de mama antes dos 40 anos, a chance de você ter câncer de mama aumenta mais ainda. Tá? Então, quanto mais cedo o câncer de mama aparece na sua família, maior o seu risco de ter câncer de mama, maior o risco genético de desenvolvimento de câncer de mama. E outros dois fatores importantes. Ele está relacionado à obesidade e ele está relacionado ao quê? A exposição ao hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio é o hormônio sexual da mulher, é o hormônio da vida sexual da mulher, né? Que a mulher tem em abundância durante o seu ciclo menstrual normal. Então, quando a mulher está grávida e quando a mulher está amamentando, ela tem pouco estrogênio. Ela predomina um outro hormônio chamado progesterona. Então, está comprovado que mulheres que tiveram poucos filhos ou que não tiveram filhos, mulheres que não amamentaram, têm muito mais risco de câncer de mama. Então, hoje, uma coisa que explica muito o aumento do câncer de mama é o fato da mulher que antigamente tinha 4, 5 filhos e amamentava os 5 filhos e hoje tem um filho, no máximo 2, e às vezes não tem nenhum. E aí essa mulher, ela passa 90%, 100% da vida sexual, da vida reprodutiva dela sob ação estrogênica. Né? Enquanto antigamente você pega uma mulher que teve 5 filhos e amamentou 5 filhos, ela ficou pelo menos 5 anos grávida e 5 anos amamentando. São 10 anos a menos
de efeito estrogênico do que a outra mulher, né? Então, isso tem um fator muito importante. Então, a gente fala que gravidez e amamentação é fator de prevenção, é fator que diminui o risco de câncer de mama. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você acha que pelo câncer de mama ser uma doença multifatorial e o câncer de colo de útero às vezes não ser uma doença multifatorial, você acha que isso dificulta um pouco o diagnóstico do câncer de mama e por isso há uma incidência maior? Ou o diagnóstico é tão fácil quanto e é só a negligência mesmo? Não tem essa relação direta, não, sabe, Pablo? É muito mais mesmo por falta de preocupação mesmo da mulher, né? Agora, a questão do câncer de mama matar mais mulheres é que ele realmente é um câncer mais agressivo, né? Se você for olhar em termos de agressividade do próprio câncer, né? Um câncer de mama, ele se desenvolve mais rápido, ele dá metástase mais rápido, ele espalha mais rápido e mata a mulher muito mais rápido que o câncer de colo. Tá? Então não tem tanta relação com a causa, mas uma relação biológica do desenvolvimento do câncer, né? Tá certo, legal. Eu acho que daí, ainda na parte ginecológica, você quer posicionar mais alguma coisa sobre o câncer de mama? Vamos em frente. Então tá. Ainda sobre a parte ginecológica, acho que é muito legal a gente citar, que não tão comum quanto, mas ainda existente, né? Tem o câncer de endométrio e ovário. Se você puder falar um pouquinho deles. Sim, vamos. Só deixar aqui, tem bastante gente que está entrando agora aqui na live, né? Avisar o pessoal, ó, quem perdeu o começo da live, ou quem vai ter que sair, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Amanhã essa live já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Lembrando que o nosso canal tem mais de 40 lives já lá gravadas sobre vários temas importantes. E praticamente todas as doenças que nós estamos falando rapidamente aqui hoje, tem lá na nossa live. Tem uma live só de doença cardiovascular, tem uma só de câncer de mama, uma só de câncer de colo de útero, tá? Então, vão lá no nosso canal, curta a nossa página e acompanhem os nossos vídeos, tá? Deixou de algum negócio muito mais específico do que tá dando uma pincelada aqui só, né? Sim. E façam perguntas, tá? Ainda não veio nenhuma pergunta aqui. Nós estamos aqui aguardando. Tanto uma caixinha aqui, ó, nesse lugar aqui, uma caixinha, quanto aqui no comentário aqui, só fazer. Tá. O nosso amigo então, Rubens aqui. O Rubens, é isso mesmo. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Câncer de endométrio, né, que é o câncer do corpo uterino, não do colo do útero, tá? E o câncer de ovário. Bom, o câncer de endométrio, tá, é o câncer que dá lá dentro do útero, tá, na cavidade endometrial. Ele não é um câncer muito comum, ele é um câncer que dá em mulheres menopausadas, ele é muito raro em mulheres antes da menopausa, mas assim, ele é um câncer que, diferentemente do câncer de colo de útero, ele dá sintoma, ele tem um sintoma importante que é sangramento, né? Então, a mulher menopausada que sangra, tá? Ela tem que ir no ginecologista urgente, porque sangramento vaginal em mulher menopausada pode ser câncer de endométrio, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, mulheres, após a menopausa, parou de menstruar, não está mais menstruando, sangrou, é sinônimo de ir ao ginecologista, tá? Isso é muito importante. Agora, o câncer de endométrio não tem essa vantagem, ele dá sintoma. Então, ele dando sintoma, ele acaba sendo diagnosticado mais rápido quando ele dá sintoma. Isso é uma vantagem, né? Agora, o câncer de ovário é exatamente o oposto. Ele é o câncer mais silencioso que tem. Ele não dá sintoma, tá? Não dá sintoma nenhum. Então, o câncer de ovário, o ovário é um órgão que está lá dentro da cavidade abdominal, lá em cima. Então, ele não sangra, ele não dá sintoma. Quando a mulher começar a sentir alguma coisa,
abdominal, dor abdominal, ou alguma coisa relacionada a câncer de ovário, esse câncer já está disseminado e num estágio muito difícil de ser curado, tá? Então, o que acontece? Qual é o exame que a mulher pode fazer para diagnosticar os dois cânceres, na verdade, né? O exame que consegue ver o endométrio e os ovários. É o ultrassom transvaginal, que é aquele ultrassom que o transdutor do ultrassom é colocado dentro da vagina e olhando por dentro da vagina no ultrassom, você consegue ver direitinho como está o endométrio e como estão os ovários, tá? Então você vai ver que quando normalmente o seu médico ginecologista, quando você vai lá nele, ele vai pedir esses exames. Ele vai pedir o exame de Papa, ele vai colher o exame de Papa Nicolau, ele vai pedir o exame de ultrassom transvaginal para avaliar como estão os ovários, como está o endométrio, né? E se você já tiver idade, né, da prevenção, do rastreamento, vai pedir a mamografia, tá? Então a gente fala assim, então os 4 tipos de câncer ginecológico, né, que é o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio, o câncer de ovário e o câncer de mama, todos eles têm exames que fazem diagnóstico precoce e que permitem esse diagnóstico precoce. E todos são exames simples. É o raio-x da mama, que é a mamografia, um ultrassom, tá? E o exame preventivo de Papa Nicolau, tá? Então, você vê que são exames simples, nenhum exame desses é complicado de ser feito, são exames relativamente baratos, tá? E exames que não têm praticamente nenhuma consequência. São exames que não têm nenhuma contraindicação absoluta, certo? E que a mulher deve fazer, porque se você, foi aquilo que eu falei, se você somar esses 4 cânceres, você vai ter quase 70% dos casos de morte por câncer em mulheres, tá? Então, é importantíssimo essa prevenção. Já se exclui uma possibilidade grande da mulher ter algum problema, né? Exatamente. Então é muito importante as mulheres que estão assistindo aí, por favor, ficarem ligadas nessas dicas aí, porque já reduz uma possibilidade de vocês terem problema de saúde. Eu acho que ainda sobrou um tempinho, Fábio. Não sei se você quer fazer mais uma colocação sobre o câncer ginecológico. Acho que já... Não, eu acho que não. Depois, no final, a gente faz uma amarração aí do que a gente acha de prevenção geral aí e retoma um pouco nesses exames. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das doenças da tireoide? Vamos. A glândula tireoide é uma glândula, né, localizada aqui no pescoço, e uma glândula, né, que produz uns hormônios muito importantes, que é o T3 e o T4, né? Principalmente o T4, que é a tetraiodotironina, também chamada de tiroxina, que é o hormônio que controla o nosso metabolismo, né? O metabolismo é o nosso combustível, né? É aquilo que move o nosso corpo, a velocidade do funcionamento do nosso corpo, tá? Então, se você tem muito desse hormônio, você tem o seu metabolismo acelerado. E se você tem pouco desse hormônio, seu metabolismo fica mais baixo, funciona devagar, né? Então, a tireoide ela é muito importante para manter o funcionamento adequado do nosso corpo. E quando a gente fala de doença da tireoide, a doença da tireoide está intrinsecamente relacionada à mulher, tá? De cada 10 pessoas que têm doenças da tireoide, 7 a 8 são mulheres, tá? Então, as doenças tireoidianas não tem uma explicação muito clara por quê. Acredita que tem questão genética, tem questão de imunidade, tem questão hormonal relacionada, tá? Mas não tem um fator específico que determina que as mulheres têm mais doenças tireoidianas. Tanto doenças inflamatórias, né, causadoras de hiper e hipotireoidismo, quanto câncer de tireoide, né? Então, a gente também é
uma doença que existe claramente exames que podem detectar precocemente essas alterações, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Quais exames que a gente pode fazer aí para a parte da tireoide para conseguir essa parte preventiva dela? Então, as doenças causadoras, as duas principais doenças causadoras, tanto de hipertireoidismo quanto de hipotireoidismo, são doenças autoimunes, né? São doenças que o organismo da mulher começa a atacar a tireoide, né? No caso do hipertireoidismo é a doença de Graves e no caso do hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto, né? No caso do hipertireoidismo, a grande maioria é diagnosticado por sintoma mesmo, né? A maioria mesmo é pelo sintoma. O hipertireoidismo é uma doença que incomoda demais, a pessoa sofre demais com hipertireoidismo. A pessoa perde muito peso, não consegue dormir, fica agitada, nervosa, soa muito, sente muito calor, né? Emagrece, perde peso de uma forma rápida e sente muito mal. Então, o hipertireoidismo, em 90% das vezes, ele é diagnosticado por sintomas clínicos, tá? Agora, o hipotireoidismo, que é muito mais comum que o hiper, né? Ele é uma doença que começa silenciosamente, tá? E muitas vezes demora muito para dar sintomas, né? Os sintomas é o inverso do hipertireoidismo, né? O metabolismo diminui, então a pessoa começa a ficar cansada, indisposta, perde fome, começa a engordar, ganha peso, como é que fala? Tem muito sono, falta de vontade de fazer as coisas, costuma estar relacionado à depressão, né? Então, são sintomas o que às vezes mais lentos, que a pessoa vai sentindo, acha que é só cansaço, que é outra coisa, então às vezes ela não corre no médico. Mas o que acontece? Esse hipotireoidismo, às vezes ele começa muito antes desses sintomas, muito antes mesmo, né? Então, a gente fala que as mulheres devem colher os exames da dosagem de hormônio da tireoide, né? O TSH, que é um hormônio que estimula a tireoide, que é um hormônio que é produzido lá na hipófise, que estimula a tireoide, e o T4, que é o hormônio tireoidiano, né? Porque aí ela pode fazer o diagnóstico do hipotireoidismo subclínico e evitar todos esses problemas mais à frente, né? Foi aquilo que eu falei, ele é muito mais comum em mulheres, mas pode ter em homens. Eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo subclínico. Eu tomo uma dosagem de, como é que fala? De hormônio tireoidiano e comecei a fazer isso por causa que eu fiz a dosagem. Colhi o exame, né? E vi que tinha um hipotireoidismo subclínico e comecei a tomar medicação antes de ter sintomas. Foi fazer um exame de rotina e verificou que você tinha o subclínico, é aquilo que não expressa sintomas, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente fala que a dosagem, né, dos hormônios tiroidianos é importante, né? Principalmente nas mulheres após os 40 anos de idade e principalmente naquelas mulheres que têm antecedente familiar de doença tiroidiana, né? Então, é importante fazer essa dosagem. E quando a gente fala em câncer de tireoide, né? O câncer de tireoide, ele é um câncer pouco maligno, entre aspas, quer dizer, um câncer que tem uma chance enorme de cura. Se diagnosticou, você tem uma chance enorme de cura, mas é um câncer extremamente silencioso, tá? E muito, muito, muito mais comum do que em mulheres do que em homens, né? Muito mais comum em mulheres do que homens, e um câncer que está aumentando muito a incidência, né? Até por causa do diagnóstico que está tendo. E como que você faz o diagnóstico de nódulos da tireoide, não de câncer da tireoide, de nódulos da tireoide? Através do exame de ultrassom cervical, o ultrassom que vai olhar a tireoide, né? E o ultrassom de tireoide é um exame importante também em mulheres a partir dos 40 anos, né? É um exame que deve ser feito, né? E a partir do momento que
descobriu um nódulo, né, tem as características desse nódulo. Nem todo nódulo de tireoide tem que fazer punção, tá? Não é assim, tem o nódulo, tem que funcionar, não é isso. Tem critérios e esses critérios vão ser feitos pelo seu médico que está te acompanhando, tá? E aí, se você tiver um nódulo e tiver indicação, tem que fazer a punção aspirativa de agulha fina, que é um exame que eu faço, né? Eu faço a punção, faço lá na Clínica Santa Maria, faço ali no IRGD no Pax, né? E aí levo lá no Artemis e faço a análise desse exame lá no Artemis, né? Então... Só falar, Fábio, que é muito importante essa continuidade de diagnóstico, né, Fábio? Você fazer a parte da punção é muito importante e levar o exame, né, e trazer o exame para a gente conseguir fazer aqui, né, para ter essa continuidade, porque você teve contato com o paciente, conversou com o paciente, vai conseguir fazer a lâmina dele para ver no microscópio e liberar um resultado mais fidedigno, né? Exatamente. Hoje eu sou o único médico patologista da cidade que faço esses exames, né? Eu faço punção de mama, faço punção de tireoide, né? Faço biópsias de mama, né? Um procedimento mesmo da coleta desse material e analiso o material. Então hoje eu sou o único patologista aqui em Dourados que faz toda essa etapa diagnóstica, né? E com certeza a gente consegue dar um diagnóstico melhor, porque eu conversei com a paciente, eu vi a imagem no ultrassom, eu vi as características daquele nódulo, eu fiz a punção, eu fiz a lâmina, né? E eu consegui ver a célula lá no laboratório, então a gente consegue dar um diagnóstico muito mais apurado, muito melhor do que simplesmente olhar a lâmina, né? Com certeza. Tem umas perguntinhas aqui, ó. Isso que eu ia falar. Minha avó, a Laura perguntou. Um abraço, Laura. Minha avó teve câncer de mama. Tem predisposição a ter? Sim, sempre que você tem um caso de câncer de mama na família, aumenta a chance. Mas é importante eu saber qual a idade que a sua avó teve esse câncer, tá? Porque o que acontece? Quanto mais velho o câncer aparece na família, então, se a tua avó teve câncer de mama com 70 anos, o teu risco aumenta, mas não muito, tá? Porque quanto mais velho aparece o câncer na família, maior a chance desse câncer ser por estímulos ambientais. Quanto mais novo o câncer aparece na família, maior o risco de ser genético. Tá? Ela está colocando ali aos 68. Então, se ela teve o câncer de mama aos 68 anos, o teu risco aumenta em relação a alguém que não tem nenhum caso de câncer de mama na família. Mas ele aumenta o quê? 2 vezes o risco. Tá? Agora, se você, por exemplo, tiver uma irmã que teve câncer de mama aos 40 anos ou aos 35 anos, a tua chance aumenta em 8, 10 vezes maior do que de câncer de mama. Tá? Então, você tem que fazer um acompanhamento, mas o teu risco não é tão grande, tão preocupante. Ok, Laura? Perfeito. A Luciana, mandou aqui pra gente que ela descobriu o nódulo, né? Acho que aos 40 anos, ao completar, ela descobriu o nódulo, mas que ela não fez a punção, mas ela ainda faz o acompanhamento, né, do nódulo de mama, né? Ou de tireoide? De tireoide, sem necessidade da punção. Isso. O câncer, aquilo que eu falei, nem todo nódulo de tireoide tem indicação de punção, né? Nódulos de tireoide menores que 1 centímetro não precisam ser puncionados, só acompanhamento, tá? E mesmo alguns nódulos grandes, que às vezes têm características ultrassonográficas muito benignas, quer dizer, aquela mulher tem múltiplos nódulos com aspecto coloide, tá? Também não tem uma indicação clássica de punção, tá? Então, nódulo não significa punção, tá? Nódulo significa acompanhamento médico. E aí o seu médico vai avaliar e vai ver se tem a necessidade ou não de ser puncionado, ok? Perfeito. Acho que não, mas
por enquanto, mais nenhuma pergunta. Mas a gente tem um tempinho de live que a gente vai fazer o encerramento agora, pessoal. Se vocês tiverem, vão perguntando aqui, beleza? E deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho importante a gente citar, né? Não tem tanta questão de exame preventivo mesmo, né, sobre isso, mas é uma coisa interessante, né, em termos de saúde da mulher. As mulheres, elas têm uma incidência muito maior de doenças autoimunes que os homens. Acredita-se também por questões imunológicas, por questões genéticas e por questões hormonais também, né? E aí, quando se fala em doenças autoimunes, nós falamos das doenças da tireoide, que eu comentei aqui, mas você fala em lúpus eritematoso, você fala em artrite reumatoide, né? Você fala em dermatomiosite, você fala em várias doenças imunológicas, autoimunes, em que o organismo, o sistema imune começa a atacar o próprio corpo, né? Então, são doenças que muitas vezes demora-se para fazer o diagnóstico, né? São doenças que afetam muito o rim, né? Que afetam muito as articulações, né? Então, a gente fala, né? Então, a mulher, ela fazendo um acompanhamento médico anual, tal, levando esses sintomas para o médico, esse seu médico, mesmo sendo ginecologista ou clínico, ele vai fazer esse acompanhamento, né? E pode fazer o diagnóstico precoce dessas doenças também, né? Com Essa certeza. dica também é importante. Com certeza. Hoje nós atendemos uma paciente aqui que veio conversar sobre fazer uma confirmação no diagnóstico de lúpus, que ela fez os exames e veio nos procurar aqui para fazer alguns exames para confirmar esse diagnóstico de lúpus. Então a gente vê, né, como você disse aí, às vezes a gente fica procurando-se algumas causas e às vezes esquece de focar na causa autoimune, na questão autoimune, de procurar um reumatologista ou um diagnóstico mais específico para isso, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Então, muitas mulheres que às vezes têm sintomas, não passa bem e não acha a doença, não sabe o que é, muitas vezes procurar um reumatologista é importante, porque as doenças autoimunes são mais comuns do que a gente pensa, sabe? Então, é importante. Perfeito. Quanto à tireoide, findamos? Sim, sim, sim. Eu acho que agora a gente tem que fazer um en passant aqui, né? Quando a gente fala de um check-up, né? Que é importantíssimo, né? Então vamos lá. A mulher chegou lá no gineco dela, no mastologista, e fala assim: doutor, eu preciso fazer um check-up. Eu preciso fazer um check-up, doutor. O que eu preciso de exame? O que você me indica? Assim, né? É a prevenção dessas doenças que eu falei aí, né? Então, quer dizer, as dosagens sanguíneas, né? Para glicemia, né? Para glicose, para ver diabetes, colesterol, né? Que é muito importante. Os hormônios tiroidianos para ver doença da tireoide, né? O exame de Papa Nicolau, sem dúvida, né? E, claro, o ultrassom transvaginal, que vai avaliar o ovário e endométrio. Se ela já tiver mais de 40 anos, com certeza a mamografia, né? E se achar necessário, o ultrassom de tireoide, né? Então, você vê que são exames que são muito importantes, né? Por exemplo, lá no Artemis, a gente até está montando agora, né, Pablo? A coleta de Papa Nicolau. E as mulheres que tiverem interesse em ir lá, né, a gente tem como estar colhendo os exames de sangue e o exame de Papa Nicolau, né? Que nós não fazemos os exames de imagem, né, nem ultrassom, nem mamografia, mas os exames de sangue e o exame de Papa Nicolau a gente faz lá no laboratório. Perfeito. A gente tem aqui uma enfermeira muito experiente nisso, né? Então, vamos disponibilizar para a paciente aqui e otimizar até o trabalho do ginecologista dela, que às vezes a paciente não vai preparada para fazer a coleta no ginecologista, correria, o tempo é muito, muito curto hoje em dia, e aí chega lá e fala, não vou conseguir fazer a coleta hoje. Mas para não perder a consulta, né? A gente quer disponibilizar ao paciente, ao médico, a coleta do Papa Nicolau aqui e também, se ele quiser, óbvio, a gente está disponível aqui para fazer o restante do check-up, né? Fazer a coleta ali da glicemia, os hormônios tireoidianos, T3, T4, TSH, glicemia,
os colesteróis, triglicerídeos, até uma creatinina e uma ureiazinha ali para ver função renal, né? É muito importante. E é aí que a gente pode ajudar as mulheres, né? Nessas doenças mais incidentes para elas, né, Fábio? Sim. E dizer, né, que os dois médicos, né, que a gente fala mesmo, que a mulher tem que acompanhar anualmente, né, é sem dúvida o ginecologista uma vez por ano, ela tem que ir uma vez por ano ao ginecologista, independente da idade que ela tem, né? E claro, aí tanto homem quanto mulher, a partir dos 40 anos, deve ter sua consulta anual com o seu clínico ou seu cardiologista, né? Principalmente com o cardiologista, para acompanhar as doenças do coração, que são as doenças que mais matam, né? Então, posso somar mais um aí? Diga. O endócrino também acho que é muito legal, né? O endócrino é interessante, né? Mas você vai ver que acaba acontecendo assim, né? Um ginecologista, um cardiologista, ele acaba avaliando a necessidade, né, de ir no endócrino, né? Mas é interessante também, Principalmente as mulheres que têm antecedente familiar de diabetes, né? Mulher que tem antecedente familiar de diabetes, de doença tiroidiana, invariavelmente ela vai acabar caindo na mão do endocrinologista para fazer diagnósticos dessas doenças. Exato. Sim. Exatamente. E quando a gente fala, né, então assim, agora não só de exames, mas dica de saúde mesmo, né? Falar assim, o que eu indico, né, para uma mulher ter uma saúde interessante, além desses fazer esses exames e fazer essas consultas anuais que eu comentei aí, né? Primeira coisa, tá? Não fumar. Importantíssimo, não fumar, tá? O fumo, ele está relacionado ao aumento do câncer de pulmão, do câncer de boca, do câncer de laringe, do câncer de esôfago, do câncer de estômago, tá? E até um pouco menos, mas até o câncer de mama também tem alguma relação com o tabagismo. Mas ele também está relacionado com infarto do coração, com derrame cerebral, tá? Com enfisema pulmonar, com bronquite crônica, tá? Com diminuição da imunidade para doenças infecciosas respiratórias. Você pode ver que até mesmo nessas infecções de Covid, o quanto que paciente fumante se torna mais grave, tem quadros piores, né? Pacientes então, jovens, né, Fábio? Pacientes jovens que fazem uso daqueles vapor, cigarro eletrônico, né? Narguilé, estavam tendo muita dificuldade também, que agora diminuiu bastante a incidência novamente. Então, não fumar é importantíssimo. Isso é um dado importantíssimo, né? Outro, tá? Alimentação saudável, tá? O que é uma alimentação saudável? Não é você, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não é dieta milagrosa, não é nada disso. É uma alimentação balanceada. Quer dizer, você comer fruta, verdura, carne, arroz, feijão, tudo, uma alimentação o quê? Variada, tá? Aquele prato colorido, com bastante cor, né? Você comer de tudo e de tudo um pouco, sem exagero de nada, tá certo? Então, quer dizer, você poder comer de tudo, mas tudo com quantidades sem exageros, né? E nessa alimentação saudável inclui uma alimentação com bastante fibra, com bastante fruta, com bastante verdura, com alimentos crus, né? E, claro, né, evitar excesso de açúcar, né? A gente fala principalmente alimentos industrializados, né? Então, excesso de refrigerante, né? Essas coisas industrializadas que têm muito açúcar. Então, isso é importante. Atividade física. Atividade física é importantíssimo. Atividade física melhora e previne quase todas as doenças, tá? E se você faz atividade física e tem uma alimentação balanceada, você já vai evitar um outro grande problema, que é a obesidade, né? Que a obesidade aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de problemas da tireoide, aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco enorme para doença ortopédica, né? Problema de coluna, problema de joelho, né? Então, né, essas são dicas importantes. E a outra, né, que acho que entra aí também, de uma doença que a gente não falou quase agora, mas falamos na última live, que é o quê? A fotoproteção, né? Proteger a pele do excesso de radiação solar.
Porque excesso de radiação solar causa envelhecimento da pele e causa câncer de pele, né? Então, eu acho que essa é a grande dica, né? Da gente falar. Se você tiver, então, uma alimentação adequada, controlar o peso, fazer atividade física, não fumar, fizer fotoproteção, tá? E fazer a sua visita anual no ginecologista, e fizer ali o ultrassom transvaginal, o Papa Nicolau e a mamografia, olha, você pode ter certeza que você está prolongando a sua vida em algumas décadas. Perfeito. Acho que conseguimos resumir bem a nossa live nesse finalzinho agora, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí. Então tá bom. Eu acho que o pessoal não tem mais dúvidas, perguntas não rolaram aqui no final, estavam mais para anteriormente, é isso mesmo. Então acho que a gente vai se despedindo, né, Fábio? Agora com uma horinha de live. Que a gente está atendendo aí, né, na nossa sede aí, onde você está, na Hildabergo Duarte, né, mas também lá no Medical Center, né, lembrando que nós temos um posto lá de atendimento, lá no Dourados Medical Center, em frente ao Parque dos IPs, né, nos dois locais nós temos estacionamento, né, então, tanto aqui no Artemis, nós temos um amplo estacionamento ali na frente. Lá no Dourados Medical Center tem estacionamento para os clientes lá. Então, a gente sempre se preocupou em dar uma facilidade muito grande para os nossos clientes que precisam nos procurar, né? Você, douradense, que sempre reclama de estacionamento, conseguimos dois locais para atendimento com estacionamento, hein? Exatamente, né? Então, se você está com dificuldade de levar o seu exame em algum lugar aí, vá lá que a questão de estacionamento fica bem mais fácil aí para a gente atender vocês, tá? E dizer que semana que vem, né, nós estamos no mês de combate ao câncer de cólon, né? Que é o câncer de intestino grosso, né? Que se você somar homens e mulheres, tá? Ele é um dos cânceres que mais mata, tá? Então, semana que vem, o Dr. Vitor Arce, que é cirurgião oncológico, lá da Oncoclínica, lá do HU, né? Lá do Exército, da FUSEX, vai estar com a gente falando sobre câncer de cólon, câncer de intestino. Então, não percam a nossa live semana que vem, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal. Perfeito. E queria agradecer aí, pessoal. Agora embalamos no começo de ano, agora acabou o carnaval. Então, se precisar, estamos aqui à disposição. Rua Hildabergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, aqui próximo ao Pax Primavera. Ou então no Medical Center, em frente do Parque dos IPs ali, sala 411. E estamos à disposição. Certo? Estamos à disposição para que você precisar. Certo, doutor Fábio? Certo, muito bom, Pablo. Excelente. Então tá bom. Obrigado, pessoal, pela audiência, por acompanhar a gente aí nessa noite. Agradeço vocês aí. Semana que vem, live super legal com o Dr. Vitor e o Dr. Fábio. Fechou? Joia. Então tá, muito obrigado, pessoal. Boa noite.